seja bem-vindo aqui no canal. Eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse tapete retangular em crochê. O meu tapete tem 48 centímetros de largura, 72 de comprimento, mas no vídeo eu ensino você a fazer ele com largura diferente, pode ser mais estreito, mais largo. Ensino você a fazer também com o comprimento que precisar. Então, se você quiser fazer uma passadeira, pode seguir o mesmo vídeo. Eu explico como você fazer com o comprimento que você precisa e depois eu explico também como fazer a adaptação do bico de acabamento. Por falar em bico de acabamento, esse aqui é bem simples, mas aqui na descrição tem uma playlist com vários outros modelos que você pode adaptar nesse tapete também. Para fazer o meu tapete eu utilizei barbante persa premium 100% algodão da Têxtil Piratininga. E eu utilizei aqui a cor Castor, foram 420 gramas para fazer com esse comprimento. A intenção era fazer só com um novelo de 400 gramas, mas passou um pouquinho, 20 gramas. Então, se você quiser fazer um tapete só com um novelo de 400 gramas, é só você diminuir 3 carreiras aqui no comprimento, ou você pode também diminuir uma volta aqui no bico de acabamento, que dá para fazer só com um novelo de 400 gramas e ainda fica com um comprimento bem interessante. Utilizei também agulha para crochê 3,5 milímetros, utilizei tesoura e agulha de tapeceiro para cortes e acabamentos. Na descrição eu vou deixar a lista completa dos materiais e vou deixar também a marcação de início de cada uma das carreiras, assim fica bem fácil, é só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço e abre os capítulos para você ir no início de cada uma das carreiras e facilitar a confecção da peça. O passo a passo está bem detalhado, mas se você gosta de gráfico, na descrição tem as instruções também para você fazer download, então é só clicar e abrir que na descrição tem bastante informação. Eu espero que você goste do vídeo e se gostar, se inscreva aqui no canal. E se você já é inscrito, não esqueça, se gostar, deixa um joinha e deixa um comentário também para eu saber como é que estão as minhas explicações. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate, vou posicionar o fio no dedo, introduzindo a agulha debaixo do fio, girando a ponta no sentido horário, passando em cima do fio, eu formo uma laçada na agulha. Vou segurar a laçada, depois eu pego o fio que vem do novelo e passo na laçada para formar a primeira corrente. Eu não tenho nó, eu já tenho a primeira corrente. E agora eu vou seguir fazendo correntes até completar um total de 69. Completei um total de 69 correntes no cordão inicial. Se você quiser fazer o seu tapete mais largo, é só acrescentar aqui de 9 em 9 correntes, ou seja, acrescenta mais 9 correntes, mais 9, até ficar com a largura que você precisa. Se quiser diminuir, também do mesmo jeito, diminua 9 correntes, tá? Sempre de 9 em 9. Por isso, talvez você não consiga fazer uma largura exata, por conta do desenho aqui do trabalho. Então aqui no meu trabalho eu fiz 69 correntes e vou fazer o primeiro ponto baixo voltando na segunda corrente, por isso que eu disse que talvez seja diferente do seu jeito de fazer. Mas vamos lá, eu vou voltar na segunda corrente e dessa vez eu vou introduzir a agulha pegando as duas laçadas de cima deixando na agulha, ou seja, pego primeiro a de baixo, depois eu viro a agulha para que as outras duas fiquem na parte de cima. Vou buscar o fio que vem do novelo, puxo para formar a segunda laçada, vou segurar bem essas duas laçadas, buscar o fio e formar um ponto baixo. Para completar a altura do ponto alto, eu vou fazer só mais uma corrente. Provavelmente ele fique menor do que o ponto alto, mas essa é a intenção. Se ele ficar maior, esse canto vai ficar muito aberto, fica diferente. Então experimente fazer assim. Agora eu vvou seguir fazendo ponto alto, então veja que eu vou laçar o fio na agulha, só que os pontos altos eu vou pegar somente uma laçadinha na parte de cima, assim, olha. Né? Para fazer o primeiro ponto baixo eu peguei a de baixo, então agora nos pontos altos eu vou pegar a de cima. Isso faz com que esse canto aqui fique perfeito. Do outro jeito fica também, mas assim fica ainda melhor o resultado. Olha. Vou laçar o fio na agulha, vou na próxima corrente e faço ponto alto. Veja que esse ponto aqui ficou menor, né? Mas quando completar a próxima carreira, eu vou conseguir deixar ele puxando essa parte aqui para cima para ele ficar exatamente igual a todos os outros. Aqui, olha, não tem mais segredo, é só seguir fazendo ponto alto em cima de todas as correntes, pegando somente a laçada que fica mais em cima, que é super fácil. Então, se você faz esse início de um jeito diferente, voltando na quinta, na sexta, na sétima corrente, por exemplo, é só você calcular de forma que essa primeira carreira tenha 68 pontos altos. Ou
se você for fazer mais largo, 68 mais 9, sempre 68 mais a quantidade que você aumentar aqui no cordão inicial. Vou seguir fazendo até o final para mostrar para você como fazer a próxima carreira também. Já estou chegando no final da carreira, olha, fazendo ponto alto em todas as correntes. Aqui tem também a sobra de fio inicial, mas eu vou fazer o arremate só no final, tá? Então pode deixar ela aqui solta. No final eu ensino para você como esconder ela aqui, já fazendo ponto baixo na hora de fazer o contorno no tapete. Vou começar a segunda carreira e veja que eu vou fazer as correntes iniciais antes de virar o trabalho. Então vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha e vou virar entregando a mão que está segurando o fio para a mão que está segurando a agulha. Assim, olha, para as correntes ficarem no avesso, ou seja, do lado certo para finalizar a próxima carreira. Então vou continuar fazendo mais 3 pontos altos para formar a borda, assim eu completo 4 pontos contando com as correntes iniciais. 3, 4, ou seja, tenho a borda com 4 pontos altos, sendo o primeiro ponto formado por 2 correntes. Vou fazer uma corrente de espaço, pulando somente um ponto, faço uma sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos pulando um ponto. 1, 2. Uma corrente de espaço, pulo somente um ponto, faço um ponto alto sozinho, mais uma corrente de espaço. A borda do tapete vai ficar sempre assim do início ao fim. 4 pontos altos, uma corrente pulando um ponto, 3 pontos altos, uma corrente pulando um ponto, 2 pontos altos, uma corrente pulando um ponto, faço um ponto alto e uma corrente. Agora eu vou começar a trabalhar os pontos fantasia. Então temos uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, pular um ponto e vou fazer a sequência com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No ponto fantasia eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, vou fazer novamente sequência com 7 pontos altos. Do mesmo jeito, olha, ponto alto em cima de ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e faço 2 correntes de espaço. Se você aumentou o cordão inicial para fazer o seu tapete mais largo, para cada 9 pontos que você aumentou, você vai aumentar um bloco desse. No meu tapete eu vou fazer 4 blocos com 7 pontos, pulando 2 pontos. Depois eu continuo fazendo o tapete. Veja que aumentamos 9 pontos na largura do tapete porque precisamos de 7 pontos altos no bloco, mais 2 pontos de base aqui para deixar de espaço entre um bloco e outro. Por isso, você precisa aumentar ou diminuir de 9 em 9 caso queira mudar a largura do tapete. Como eu disse, eu vou completar 4 blocos assim com 7 pontos altos, mas não se engane, depois não tem a borda ainda não. Preciso fazer um bloco depois diferente, tá? Fiz então 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos, vou fazer o terceiro bloco com 7 pontos, depois eu faço o 4º bloco e mostro para você o resultado. Já estou completando o 4º bloco com 7 pontos. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 4 blocos assim com 7 pontos, sempre com 2 correntes pulando 2 pontos de base. Agora vou fazer um bloco com 4 pontos altos que ainda pertence ao ponto fantasia. E mesmo se você aumentou a largura ou diminuiu a largura do tapete, né, diminuindo ou aumentando 9 pontos, você precisa fazer esse bloco aqui com 4 pontos para dar certo o desenho, tá? Então, olha, terminei assim o ponto fantasia, fazendo mais um bloco com 4 pontos. Agora eu vou fazer a borda aqui igual ao do início, mas no sentido inverso. Por isso, após o bloco com 4 pontos, vou fazer uma corrente, pulo um ponto e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço sequência com 3 pontos altos. 1,
2, 3. Uma corrente de espaço, pulando um ponto, vou fazer sequência com 4 pontos altos. E veja que o último ponto é formado por um ponto baixo mais uma corrente, que eu fiz logo no início da primeira carreira, mas eu vou mostrar para você que ele vai ficar perfeito igual a todos os outros. Então, esse aqui já é o terceiro ponto alto. O quarto ponto alto eu vou fazer na corrente que eu fiz após o ponto baixo. Olha, pegando assim, na corrente que eu fiz para formar. Deixa eu virar aqui para você ver direitinho. Eu fiz um ponto baixo mais uma corrente. Veja que eu estou saindo com a agulha exatamente na corrente que eu fiz para formar o primeiro ponto alto. Então, vou fazer o ponto alto nessa corrente, mas eu vou ajustar para que ele fique com o mesmo comprimento dos pontos que eu tenho na segunda carreira. E assim, olha, eu finalizo a segunda carreira, o ponto fica perfeito e a lateral do tapete também, olha. Fica perfeita aqui a lateral. Vou só conferir como ficaram as sequências na segunda carreira, porque se tiver errado, fica errado o restante do tapete. Então você confere, se tiver tudo ok, é só seguir. Eu fiz sequência com 4 pontos altos, uma corrente, sequência com 3, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, 1 ponto alto. Para cada corrente eu pulei um ponto de base, tá? Depois eu fiz uma corrente pulando um ponto, fiz sequência com 7 pontos altos. Essa foi a primeira sequência. 2 correntes pulando 2 pontos, sequência com 7 pontos novamente. 2 correntes pulando 2 pontos, fiz a terceira sequência com 7 pontos altos. 2 correntes pulando 2 pontos, a quarta sequência com 7 pontos altos. Se você fez mais largo, tem mais sequências aí no seu. Depois eu fiz 2 correntes pulando 2 pontos, sequência com 4 pontos altos. E agora vem a borda. Uma corrente, e aí só pula um ponto alto. Uma corrente, sequência com 2 pontos altos. Uma corrente, sequência com 3 pontos altos. Uma corrente, sequência com 4 pontos altos, finalizando então a segunda carreira. Eu vou começar a terceira carreira fazendo 2 correntes antes de virar o trabalho. Vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou fazer a borda. Sempre ponto alto em cima de ponto alto, corrente de espaço na direção da corrente até chegar no ponto alto que está sozinho. Na primeira sequência, então, temos 4 pontos altos, contando com as 2 correntes que fizemos para virar. Então, vou completar aqui os 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, um ponto alto, uma corrente de espaço e agora começo no ponto fantasia. Logo à frente nós temos a sequência com 4 pontos altos. Então eu vou seguir fazendo ponto alto em cima desses 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Para completar a sequência com 7 pontos, eu vou fazer 3 pontos altos no espaço de 2 correntes. 1, 2, 3. Ficou assim, olha, sequência com 7 pontos altos, mas eu iniciei em cima dos pontos altos e terminei fazendo o bloco com 3 pontos no espaço de 2 correntes. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 1, 2, 3, vou em cima dos últimos 4 pontos dessa sequência e vou fazer sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Para completar a sequência com 7 pontos, eu faço 3 pontos no espaço de 2 correntes. 1, 2, 3. E vou seguir repetindo assim em cima de todas as próximas sequências. 2 correntes de espaço, vou pular 1, 2, 3, vou nos últimos 4 e sigo até completar a sequência com 4 pontos. Como você pode ver, eu sigo repetindo, olha, em todas as sequências, enquanto eu tenho espaço com 2 correntes. Chegando no último bloco, não temos espaço com 2 correntes logo à frente. Então veja que eu vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 3 pontos e vou fazer a sequência com 4 pontos altos. Não completo 7 pontos, porque termina aqui o ponto fantasia e começa a borda do tapete. Eu vou mostrar para você que finalizando aqui 4 pontos, eu não tenho 2 correntes de espaço
logo à frente, porque já temos a borda do tapete. Então ficou assim, olha, novamente as 4 sequências com 7 pontos altos e a última só com 4 pontos altos. Agora eu vou continuar fazendo a borda. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima de ponto alto. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2. E como eu disse para você, olha, quando a gente faz as correntes antes de virar o trabalho e vira da maneira correta, as correntes que formam o ponto alto ficam aqui desse lado para fazer o último ponto de forma bem fácil e deixar a lateral do tapete perfeita novamente. Assim eu finalizo então a terceira carreira. Vou começar a quarta carreira fazendo 2 correntes, vou laçar o fio na agulha e virar o trabalho, e vou completar a sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, e contando com as correntes, temos 4 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, sempre ponto alto em cima de ponto alto. 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, um ponto alto e uma corrente de espaço. Logo à frente nós temos um bloco com 4 pontos altos, mas veja que eu vou laçar o fio na agulha, fazer ponto alto em cima do primeiro ponto, assim. E agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, 1, 2, vou laçar o fio na agulha, vou pular 1, 2, 3 e vou fazer a sequência com 7 pontos altos, iniciando no espaço de 2 correntes. Vou fazer aqui 3 pontos altos no espaço de 2 correntes, 1, 2, 3, e vou seguir até completar 7 pontos altos em cima dos próximos pontos. 1, 2, 3, 4 pontos altos em cima dos pontos altos. Com os 3 que nós temos no espaço de 2 correntes, temos a sequência com 7 pontos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 1, 2, 3, vou direto no espaço de 2 correntes e faço um bloco com 3 pontos altos. E sigo em cima dos próximos pontos para completar a sequência com 7. Veja, repetição da primeira sequência. Eu vou fazer assim nas próximas 2 sequências também. 2 correntes de espaço, vou direto no espaço de 2 correntes para iniciar o bloco. Vou fazer nos 2 próximos espaços de 2 correntes que nós temos logo à frente, e se você fez mais largo, é só fazer em todos eles. No final aqui da sequência do ponto fantasia, eu mostro para você como fica o resultado. Já estou completando a quarta sequência com 7 pontos altos e a última sequência também que eu inicio no espaço de 2 correntes. Ficou assim, olha. Logo à frente sobraram somente 3 pontos antes da borda, né, onde inicia aqui o espaço só com uma corrente. Sobraram 3 pontos, então vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 1, 2 e faço ponto alto em cima do ponto alto. Agora, para fazer a borda, eu sigo exatamente igual às carreiras anteriores. Uma corrente, ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos.
E assim eu finalizo a quarta carreira. Olha, deixa eu mostrar para você o resultado. Vou começar a quinta carreira fazendo 2 correntes, vou laçar o fio na agulha e virar o trabalho, e vou completar a sequência com 4 pontos altos. Ficou assim. Vou fazer uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, um ponto alto. Em seguida, faço uma corrente de espaço, finalizando assim a borda. Logo à frente, nós temos um ponto alto e uma alça com 2 correntes. Então, veja que eu lacei o fio na agulha, vou fazer ponto alto em cima do ponto alto. No espaço de 2 correntes, eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Assim, eu completo um bloco com 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, vou em cima dos últimos 4 e faço sequência com 4 pontos altos. Na verdade, eu preciso completar a sequência com 7 pontos, por isso eu vou fazer mais 3 pontos altos no espaço de 2 correntes. Então, veja que eu fiz 4 pontos altos, no espaço de 2 correntes eu completo a sequência fazendo mais 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntes de espaço, pulando 1, 2, 3, vou em cima dos últimos 4 pontos, onde vou iniciar a sequência com 7 pontos altos, porém vou terminar no espaço de 2 correntes fazendo mais 3 pontos altos. E assim eu vou seguir nas próximas 2 sequências. 2 correntes de espaço, pulando 3 pontos, vou em cima dos últimos 4 pontos e inicio a sequência com 7 pontos altos. E assim eu sigo até chegar no último espaço de 2 correntes, que na quinta carreira é um pouquinho diferente. Veja que eu estou chegando no último espaço de 2 correntes. Aqui, olha, fiz 4 pontos altos. Como eu disse, é um pouquinho diferente, porque nesse último espaço, na quinta carreira, eu faço somente 2 pontos altos. 1, 2, e para completar a sequência com 7 pontos, porque só temos 6, eu vou fazer ponto alto em cima do próximo ponto alto. Ficou assim, olha, sequência com 7 pontos também, definindo aqui, separando, né, o ponto fantasia da lateral. Para completar a quinta carreira, eu vou fazer uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E assim eu finalizo então a quinta carreira do trabalho. Vou começar a sexta carreira fazendo 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço e faço sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço e faço um ponto alto e uma corrente. Nos pontos fantasia, veja que eu vou fazer uma sequência com 4 pontos altos. Então, vou fazer ponto alto em cima do primeiro,
um ponto alto, 2, olha, em cima do segundo, 3, 4. Duas correntes de espaço, vou pular 1, 2, 3, vou direto no espaço de duas correntes e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E vou completar a sequência com 7 pontos, seguindo em cima dos próximos pontos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, completando a sequência com 7 pontos altos. Duas correntes de espaço, vou pular os 3 pontos, iniciando no espaço de duas correntes, vou fazer a sequência com 7 pontos altos novamente. Então, faço 3 pontos aqui no espaço de duas correntes e sigo em cima dos próximos pontos, fazendo mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Duas correntes de espaço, pulando os 3 pontos que sobraram, começando aqui mais uma sequência com 7 pontos, faço 3 pontos altos no espaço de duas correntes. E completo fazendo mais 4 pontos em cima do próximo bloco. Duas correntes de espaço, vou iniciar a última sequência com 3 pontos aqui no espaço de duas correntes. E faço ponto alto em cima dos próximos pontos para completar a sequência com 7. Olha, esse já é o quarto ponto, quinto, sexto ponto alto e o sétimo ponto da sequência. Olha. Ficou assim. Para completar a carreira, veja que eu vou fazer uma corrente de espaço, ponto alto em cima do ponto alto, uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos, 1, 2, uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e assim eu finalizo a sexta carreira do trabalho. Vou começar a sétima carreira fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou virar o trabalho e completar a borda fazendo mais 3 pontos altos. 3. Com as duas correntes, temos a borda com 4 pontos. Uma corrente de espaço, pulo um ponto e faço a sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, faço a sequência com 2 pontos altos. 1, 2. Uma corrente de espaço, faço um ponto alto e uma corrente de espaço. Logo à frente nós temos a sequência com 7 pontos altos, então veja que eu vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto, duas correntes de espaço, vou pular 2 pontos e vou fazer a sequência com 7 pontos altos. Veja que, pulando 2 pontos, eu fiz o primeiro ponto, vou seguir em cima dos próximos pontos altos, esse aqui já é o segundo. Olha, eu vou completar 4 pontos em cima dos pontos altos, e para completar a sequência com 7 pontos, eu faço 3 pontos no espaço de duas correntes. 1, 2, 3. Assim, olha, ficou então a sequência com 7 pontos altos. Vou fazer duas correntes de espaço. No bloco à frente eu vou pular os 3 primeiros pontos e vou fazer ponto alto nos 4 últimos. E depois eu completo a sequência com 7 pontos também no espaço de duas correntes. Ou seja, eu já estou repetindo a sequência. Olha, 4 pontos em cima dos 4 pontos que sobraram.
E no espaço de duas correntes eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer duas correntes de espaço, vou pular os 3 primeiros pontos, vou em cima dos 4 últimos e inicio mais uma sequência com 7 pontos altos. Olha, como você pode ver, é só repetição. E eu vou fazer essa sequência com 7 pontos e mais a próxima também. E aí depois, olha, termina aqui nesse último espaço de duas correntes. Como é só repetição, vou fazer essas próximas duas sequências com 7 pontos e mostro para você o resultado. Já estou completando a última sequência com 7 pontos altos, terminando aqui no espaço de duas correntes. Veja que eu tenho então 1, 2, 3, 4 sequências com 7 pontos altos. Agora sobraram só 4 pontos no bloco que nós temos logo à frente. Então vou fazer duas correntes, vou pular os 3 primeiros e sobrou somente um. Então faço ponto alto em cima desse ponto, terminando aqui a sequência de ponto fantasia. Logo à frente nós temos a borda do tapete. A borda eu vou só repetir. Então faço uma corrente de espaço, ponto alto em cima de ponto alto, uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos, 1, 2, uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, vou fazer a sequência com 4 pontos aqui na borda para finalizar a carreira. Finalizei assim, olha, a 7ª carreira do trabalho. Vou começar a 8ª carreira fazendo duas correntes, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, vou fazer a sequência com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, ponto alto em cima do próximo ponto alto, mais uma corrente. Vou fazer agora uma sequência com 7 pontos altos, mas veja que nós temos um ponto alto e alça com 2 correntes e depois um bloco com 7 pontos. Então, vou fazer ponto alto em cima do ponto alto. Dessa vez, eu vou fazer só 2 pontos aqui no espaço de 2 correntes, porque eu fiz um aqui em cima do ponto alto, né, que faria 3 no espaço de 2 correntes. Então, faço somente 2. E depois eu completo com mais 4 pontos altos em cima do bloco que nós temos logo à frente. Sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto, até completar 7 pontos. São mais 4 pontos aqui. 1, 2, 3, 4 pontos altos e veja que eu tenho aqui uma sequência com 7 pontos. Vou fazer duas correntes de espaço, vou pular os 3 pontos que sobraram e vou iniciar a sequência com 7 pontos no espaço de duas correntes. Faço 3 pontos altos, 1, 2, 3 e 4 pontos em cima do bloco que nós temos logo à frente. 1, 2, 3, 4. Agora é só repetir. Duas correntes de espaço, sobraram 3 pontos, vou direto no espaço de duas correntes, faço um bloco com 3 pontos altos e completo a sequência com 7 pontos. No próximo espaço aqui, olha, de duas correntes, vou fazer a mesma coisa. Então, vou completar essas duas sequências para mostrar o resultado e mostrar como continuar fazendo a carreira. Já estou completando a 4ª sequência com 7 pontos altos, sempre iniciando do mesmo jeito. Olha, no espaço de duas correntes, temos aqui as 4 sequências com 7 pontos altos. Veja que sobraram 3 pontos e logo à frente temos uma alça com 2 correntes mais um ponto alto. Então, vou fazer 2 correntes de espaço, vou pular os 3 pontos que sobraram e vou fazer 3 pontos altos na alça de 2 correntes. 1, 2,
3. E faço ponto alto em cima do próximo ponto, formando um bloco com 4 pontos altos. Vou fazer uma corrente de espaço e agora já na borda faço ponto alto em cima do próximo ponto alto, uma corrente, sequência com 2 pontos altos, uma corrente, sequência com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. Finalizei então a 8ª carreira do trabalho. Para completar o comprimento do tapete ou da passadeira, é só você repetir da 3ª até a 8ª carreira, tá? A mesma sequência. Eu repeti já a 2ª carreira, então é só você fazer agora a 3ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, a 7ª e a 8ª. Depois repete tudo novamente. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª carreira até completar o comprimento. Para facilitar, aqui no canal tem capítulos, então é só você clicar aqui no vídeo, depois clicar na barra de avanço que abrem os capítulos. E lá é só você clicar em cada uma das carreiras e você repetir. Por exemplo, fiz até a 8ª carreira, que já é igual à 2ª. Então a 9ª carreira igual à 3ª. A 10ª carreira igual à 4ª carreira do trabalho. A 11ª você vai fazer igual à 5ª. E a 12ª igual à 6ª. A 13ª carreira você vai fazer igual à 7ª carreira e a 14ª carreira do trabalho você vai fazer igual à 8ª. Para facilitar, vou colocar aqui em números a carreira que você vai fazer até completar o comprimento. No meu tapete eu vou seguir fazendo, mas eu não preciso necessariamente terminar exatamente igual aqui, tá? Eu fiz aqui a 8ª. Deu o comprimento, você pode parar que eu explico como você fazer o acabamento também. Então eu vou completar o comprimento do meu tapete, a próxima carreira que eu vou fazer é igual à 3ª. A explicação é a mesma, mas para você que é iniciante, eu vou fazer a 9ª carreira e depois você compara a minha explicação. A 9ª carreira, e se você ouvir a 3ª, você vai ouvir eu falar praticamente a mesma coisa. As sequências vão ser iguais, tá? Veja que eu vou fazer 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e completar a borda com mais 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, um ponto alto e uma corrente. Agora eu vou começar a fazer essa mesma sequência, olha só. Só você olhar na 3ª carreira e repetir aqui. Eu iniciei fazendo ponto alto em cima de ponto alto e mais 3 no espaço de 2 correntes. É exatamente isso que eu vou fazer. Ponto alto em cima dos 4 pontos altos que nós temos logo à frente. E vou completar a sequência com mais 3 pontos no espaço de 2 correntes. Aqui está o espaço, então faço 3 pontos altos. Você viu que, se você seguir as carreiras direitinho, você não precisa nem assistir a explicação da 3ª carreira. É só você olhar aqui no trabalho e seguir fazendo exatamente igual. Olha, eu fiz a mesma sequência. Vou fazer 2 correntes de espaço e vou fazer novamente sequência com 7 pontos altos, começando no 4º ponto, ou seja, vou pular os 3 primeiros. Então, 2 correntes de espaço, vou pular os 3 primeiros e vou fazer a sequência com 7 pontos. Ou seja, 4 pontos aqui em cima desse bloco que nós temos na carreira anterior. E completo fazendo mais 3 pontos altos aqui no espaço de 2 correntes. 1, 2, 3. Os 2 próximos blocos são repetições, ou seja, vou fazer do mesmo jeito. 2 correntes, pulo 3 pontos e completo 7 pontos aqui no espaço de 2 correntes.
Já estou completando, olha, a quarta sequência com 7 pontos altos, exatamente igual aqui na terceira carreira. E agora eu vou fazer 2 correntes de espaço, pular 3 pontos e vou fazer um bloco com 4 pontos altos nos pontos aqui que sobraram. 1, 2, 3, 4. E vou fazer a borda, olha, uma corrente, ponto alto em cima do ponto alto. Uma corrente de espaço, sequência com 2 pontos altos. Essa borda você nem precisa olhar exatamente na mesma carreira, ou seja, na terceira. Em todas elas é exatamente igual, né? Faço a borda do mesmo jeito, olha. Uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente de espaço, sequência com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos, completando então a 9ª carreira, que é exatamente igual à terceira. Para você que é iniciante, olha, se eu fizer aqui 2 correntes de espaço, né, para dar a altura do primeiro ponto alto, virar o trabalho e seguir tudo que eu fiz aqui na 4ª carreira, não precisa nem assistir o vídeo, mas é mais fácil você clicar aqui no vídeo, clicar na barra de avanço, aqui embaixo, olha, que abrem os capítulos e você pode ouvir as explicações da 4ª carreira para fazer a próxima. Eu vou seguir fazendo até completar o comprimento do meu tapete. A quantidade vai depender aí do comprimento que você quer. Pode fazer com o comprimento que você deseja, não esqueça de deixar descontado aí o bico de acabamento, tá? As voltas de ponto baixo, mas aí eu mostro para você como completar o final do tapete. No meu tapete eu fiz um total de 52 carreiras. A última carreira toda em ponto alto, e para ela ficar exatamente igual à primeira, do mesmo lado, eu terminei aqui a última carreira deixando ela no avesso da primeira. Assim, quando eu fizer a última, né, quando eu virar o trabalho, eu faço a última carreira do mesmo lado para ficar do lado correto. Então, ela não vai ficar assim, olha, com a mesma sequência de blocos aqui da segunda carreira, não vai ficar aqui no final, senão a última fica no avesso, tá? Mas você pode continuar fazendo aí com o comprimento, né, até atingir o comprimento que você quiser e depois fazer o contorno com ponto baixo. Então, após fazer aqui 52 carreiras, eu vou fazer agora a última carreira toda em ponto alto. Vou começar do mesmo jeito, fazendo 2 correntes, vou laçar o fio na agulha, virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Aqui, olha, do mesmo jeito, começo então no segundo ponto, sigo fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Nos espaços, eu vou fazer sempre a mesma quantidade que nós temos de corrente, tá? Faço de ponto alto. Temos uma corrente de espaço, faço somente um ponto alto. Nos espaços de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Assim, eu termino com a mesma quantidade de pontos, ou seja, 68 pontos altos. Então, fiz ponto alto no espaço de uma corrente, sigo fazendo ponto alto em cima de todos os pontos. Veja como vai ficando aqui o resultado. Olha, estou fazendo ponto alto em cima de ponto alto. No espaço de correntes eu faço sempre a mesma quantidade. Aqui logo à frente temos 2 correntes de espaço, então faço 2 pontos altos. Assim eu termino a carreira com 68 pontos. Eu vou fazer até o final para mostrar para você o resultado. Já estou chegando no final da carreira, fazendo ponto alto em cima de ponto alto em todos os espaços. Aqui, olha, eu vou fazer na direção do último ponto, que é formado por correntes. Assim eu completo um total de 53 carreiras. Fiz 52 antes de fazer a última, que agora fica do mesmo lado que a primeira carreira de ponto alto. Só lembrando que no crochê filé não tem avesso, né? Olha, os 2 lados ficam exatamente iguais e o que determina o avesso no crochê filé é se você fizer um bico de acabamento mais trabalhado. Então, já deixando preparado para caso você faça um bico de acabamento, eu já deixei também a última carreira do mesmo lado da primeira para ficar com a mesma aparência e assim também o contorno com ponto baixo ficar mais fácil, tá? Agora eu vou começar a fazer o contorno com ponto baixo, que é super fácil. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo onde eu ensino com detalhes em todos os cantos. Vou mostrar aqui o início, mas se você quiser ver um vídeo bem detalhado em cada um dos cantos, clica nesse link que eu deixei aqui em cima. Vou deixar ele na descrição do vídeo também para facilitar. E aí você assiste porque eu detalhei todos os cantos, assim, olha, para não ficar arredondado, tá? Para ficar bem simétrico aqui em todos os cantos. Nesse aqui, olha, veja que após o último ponto alto eu vou fazer uma corrente,
só para dar espaço mesmo do primeiro ponto, eu não vou utilizar essa corrente. E eu vou fazer ponto baixo na metade do ponto e outro na divisão entre uma carreira e outra. Independente dele ser feito assim com correntes, eu vou pegar sempre ele como alça para fazer um ponto baixo e outro assim na divisão. Então o primeiro ponto baixo eu vou fazer na metade do ponto que forma aqui a última carreira. Olha, pegando ele como alça, vou buscar o fio e faço ponto baixo. O próximo ponto fica na divisão entre a penúltima e a última carreira. Aqui, olha, no mesmo lugar que eu fiz o último ponto alto. Um na metade da carreira, um na divisão entre uma carreira e outra. E assim eu vou seguir até chegar no próximo canto. Olha, veja que não fica repuxando nem formando ondulação. Porém, se o seu ponto for muito apertado e estiver repuxando, ficar franzindo aqui a lateral da peça, tenta alongar um pouquinho esse ponto baixo, deixar ele um pouquinho mais solto, tá? Não apertar tanto o ponto. Porque se fizer 2 pontos aqui também, ele vai ficar formando ondulação no comprimento do tapete, tá? Eu vou seguir fazendo assim os pontos baixos até chegar no próximo canto, que é exatamente onde nós temos a ponta de fio inicial. Ali eu já consigo fazer o arremate dessa ponta de fio também. Já estou chegando no canto, veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito. Olha só como vai ficando aqui o resultado. Na próxima carreira fica ainda mais retinho aqui essa borda do tapete. Então, olha, chegando aqui entre a penúltima e a última carreira, que na verdade no crochê que foram as primeiras a serem feitas, né, eu vou fazer ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra, pegando o ponto alto como alça. Aqui, olha, vou até ajustar esse ponto um pouquinho mais. O próximo ponto, então, ficaria na divisão, que na verdade é uma corrente, né? A corrente inicial. Tem aqui, então, a ponta de fio. Veja que eu introduzi a agulha nessa mesma corrente e vou fazer um ponto baixo, 2 correntes de espaço. Vou voltar no mesmo lugar, olha, estou só virando o trabalho, mas eu volto no mesmo lugar e faço mais um ponto baixo. Assim, as 2 correntes formam o canto. Aqui eu consigo ajustar esse fio para ele apertar novamente o ponto, né? Que a primeira corrente abre um pouquinho quando a gente faz esses pontos baixos. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo na direção de cada um dos pontos e vou aproveitar para esconder essa ponta de fio. Assim, eu não preciso nem fazer arremate, fazer nenhum tipo de nó, porque ela já fica presa, né? A corrente aqui é como se fosse um nó e depois escondendo as pontinhas. Então, olha, vou na direção de cada um dos pontos e faço ponto baixo. Ponto baixo no próximo também. Se você fizer tudo correto, no final, olha, veja que eu estou fazendo ponto baixo na direção de cada um dos pontos. Então, após a corrente, teremos um total de 68 pontos baixos. E aqui, sempre do mesmo jeito, olha, escondendo a ponta de fio, qualquer coisa você pode puxar para ajustar, mas não puxa muito para não ficar deformado. Veja que o canto vai ficar bem simétrico. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta. Quando chegar aqui na outra lateral, faço do mesmo jeito. Nesse canto, olha, eu vou fazer ponto baixo, 2 correntes novamente ponto baixo, mas como eu disse, tem um vídeo aqui no canal explicando cada um desses cantos. Eu deixei o link aqui na descrição. E eu vou fazer a volta completa na hora de finalizar aqui, onde eu iniciei a volta, né, fazendo uma corrente de espaço. Eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, chegando aqui, olha, no penúltimo ponto, onde eu iniciei a volta, aqui no último ponto eu fiz uma corrente e ponto baixo na direção da metade do ponto, né? Então, na direção do último ponto, veja que eu vou fazer o canto exatamente igual a todos os outros. Vou fazer um ponto baixo, 2 correntes de espaço para formar o canto, vou fazer ponto baixo novamente no mesmo lugar. Esse ponto baixo, ele já esconde aquela corrente inicial. E se você for fazer só uma volta, aqui é só finalizar com ponto baixíssimo. Pode finalizar com agulha de tapeceiro e depois desse ponto baixíssimo aqui é só alongar bem o fio, cortar e arrematar. Só lembrando que eu finalizei com ponto baixíssimo no ponto que eu fiz aqui, olha, o primeiro ponto baixo pegando na metade do ponto. Deixa eu desfazer esse ponto aqui para você entender direitinho. Após a corrente de espaço, eu fiz esse primeiro ponto baixo. Então, é pegando esse fio aqui, olha, os 2 fiozinhos na parte de cima desse ponto, que eu busco o fio que vem do novelo e passo em todas as laçadas para finalizar com ponto baixíssimo.
Então veja que após finalizar com ponto baixíssimo, eu vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer a segunda volta de ponto baixo, mas dessa vez pegando o fiozinho que fica mais no avesso. É bem fácil. Se você virar um pouquinho a peça, introduzindo a agulha em cima de cada um dos pontos baixos, você pega bem fácil a laçada que fica mais no avesso e essa aqui da frente fica formando um detalhe. Então veja que após a corrente, vou no próximo ponto, introduzo a agulha pegando somente uma laçada, busco o fio, formando duas laçadas, eu faço o ponto baixo. Vou no próximo ponto, também, olha, pegando somente a alcinha de trás, faço ponto baixo. No próximo, olha, pegando somente a alça de trás, faço ponto baixo. E vou seguir assim até chegar no canto, olha, pegando somente a alça de trás, veja que vai formando esse detalhe aqui na frente. Vou seguir fazendo até chegar no canto para mostrar para você como fazer o contorno sem deixar arredondado. Já estou chegando no canto, fazendo ponto baixo em todos os pontos, pegando somente a alça de trás, vou fazer até o último ponto que eu tenho nessa lateral, né? O último ponto baixo. Esse aqui é o penúltimo. Aqui, olha, na direção do último ponto baixo, pegando também somente a alça de trás. Veja como vai ficando perfeita aqui a lateral do tapete. Não fica todo torto, né? Fica perfeito, olha. Então veja que logo à frente, olha, temos duas correntes de espaço, né? Eu fiz ponto baixo até a direção do último ponto. E nas correntes também, olha, eu vou fazer ponto baixo na primeira corrente pegando somente a alça de trás, para ficar o detalhe aqui na frente também. Após fazer ponto baixo na primeira corrente, vou fazer duas correntes de espaço. E agora vou para a segunda corrente. Já vou virar o trabalho para o canto ficar perfeito. Vou na segunda corrente, pegando também, olha, somente a alça de trás. E faço ponto baixo. E agora sigo nos próximos pontos do mesmo jeito, pegando somente a alça de trás, faço ponto baixo em cada um dos pontos para ficar com o detalhe aqui na frente. Veja como fica, olha, o canto fica perfeito, a lateral do tapete também fica retinha. Como todos os cantos são exatamente iguais, na primeira volta deixamos duas correntes formando cada um dos cantos, então em todos eles eu vou fazer do mesmo jeito. Ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, ponto baixo na segunda e sigo fazendo ponto baixo em todos os próximos pontos. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, estou fazendo, olha, o último canto do tapete. A volta eu iniciei logo após esse canto, né? Então veja que eu vou fazer ponto baixo ainda na direção desse ponto que fica após as duas correntes. E agora, se você quiser finalizar com ponto baixíssimo, não quiser fazer a finalização com agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo na corrente que foi feito para dar a altura do primeiro ponto baixo. Veja só, aqui olha, eu fiz ponto baixo na primeira corrente, duas correntes de espaço, vou até refazer com calma para você ver. Duas correntes de espaço, vou na segunda corrente, faço ponto baixo, porque se não cuidar aqui da quantidade de pontos, fica diferente num canto e no outro, tá? E faço ponto baixo no próximo ponto, olha, no ponto que está após as duas correntes, e após esse ponto baixo você já tem que finalizar, no caso aqui, ou com ponto baixíssimo ou com agulha de tapeceiro. Se for com ponto baixíssimo, vamos na corrente, que foi feita para iniciar a volta, e faço ponto baixíssimo. Assim, eu finalizo a volta. Aqui é só alongar o fio, passar ele para o avesso, amarrar bem e cortar a sobra. Se quiser que fique ainda mais discreto, após o ponto baixo aqui, olha, na direção do ponto, antes de finalizar com ponto baixíssimo, veja que eu vou cortar, deixando uma sobra suficiente para fazer esse arremate com segurança. Vou tirar todo o fio do último ponto e vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14. Com o fio na agulha, nesse caso eu vou pular a corrente que eu fiz para começar a volta, vou no primeiro ponto baixo pegando os dois fios assim na parte de cima. Depois eu vou passar aqui nesse último ponto e em seguida nessa corrente que eu fiz para iniciar a volta, tá? Então passo todo o fio, já vou ajustando para ficar com o comprimento certo, né? Vou pegar aqui no último ponto, pegando somente uma alça, vou na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto, iniciando a volta e já saio com o fio no avesso. Aqui eu já vou ajustando para formar a parte de cima desse primeiro ponto, olha. Assim fica perfeito. E a quantidade de pontos baixos em uma lateral e a outra é exatamente igual. Se não cuidar aqui nesse final, fica diferente, tá? Agora, no avesso da peça, com a agulha de tapeceiro é ainda mais fácil fazer o arremate. É só esconder a ponta de fio o suficiente, olha, deixando
ela só no avesso, tá? Para não aparecer lá na frente, embora seja da mesma cor. Se passar o fio aqui aparecendo, fica diferente os pontos, né? Então veja que eu vou passar aqui em alguns pontos. Não puxa muito para não ficar torto aqui, olha, o arremate, tá? Só puxa o suficiente para passar o fio e esconder bem. Se quiser voltar costurando também pode costurar nos outros pontos. Eu vou costurar um pouquinho mais ainda nos pontos baixos da primeira volta aqui da lateral, né, da borda do tapete. Depois eu vou dividir esse fio em dois, amarrar bem para ficar bem firme. Eu sei que normalmente esses tapetes assim mais simples a turma gosta muito de lavar na máquina, né, e não à mão. Então aqui, olha, eu vou dividir o fio em dois, mas se você voltar aqui costurando o fio também, não fica volumoso, né, não fica com um nó e fica bem discreto também, não solta fácil não, tá? Se você só pular um ponto e voltar costurando também dá certo. Mas aqui, olha, dividi o fio em dois, vou tirar metade agora da agulha e a outra metade eu passo em mais um fio para dar sustentação para fazer uns 2, 3 nós. Aqui, olha, eu vou fazer um nozinho. Vou fazer um segundo nó. Eu tenho bastante fio aqui, olha, então se você quiser fazer 2 nozinhos, coloca novamente o fio na agulha, costura um pouquinho mais e faça mais alguns nós também, só para garantir que fique bem discreto e bem seguro, tá? Pode fazer também, mas assim, olha, eu já escondi aqui por bastante pontos, aqui eu só vou cortar a sobra. No meu tapete eu fiz o arremate do fio, mas eu vou trabalhar o bico de acabamento com a mesma cor. É bom que facilita se você quiser fazer com uma cor diferente. Dá para fazer sem precisar fazer o arremate, mas fica até mais fácil a compreensão aqui da explicação depois de fazer o arremate do fio, tá? Eu vou trabalhar primeiro na largura, depois faço no comprimento. E se você tiver feito o seu tapete com um tamanho diferente, anota as regrinhas. Você precisa contar a quantidade de pontos, tanto na largura quanto no comprimento, o total menos 5 e o restante dividido por 4. Dividido por 4 porque nós vamos utilizar 4 pontos de base para cada um dos blocos, tá? Vou fazer 3 pontos altos, uma corrente de espaço pulando um ponto. Se sobrar pontos, você precisa fazer adaptação. No meu caso, o meu tapete tem 70 pontos baixos na largura. 70 menos 5 sobram 65. 65 dividido por 4 dá 16,25, ou seja, 16 vezes 4 dá 64, então significa que sobrou um ponto. Esse um ponto que sobrou, eu vou fazer um bloco com 4 pontos altos aqui no meio do tapete. No comprimento do tapete não vou precisar fazer adaptação. Temos aqui um total de 109 pontos baixos, 109 menos 5, né, o total menos 5 sobram 104, 104 dividido por 4 dá 26, então não precisa fazer adaptação, é uma conta exata, os blocos vão ficar todos com 3 pontos altos. Agora vou mostrar para você como que faz isso. Eu vou começar fazendo o falso ponto alto, mas você pode fazer o ponto do jeito que você tem mais facilidade, tá? Eu vou segurar a ponta de fio com a mesma mão que eu estou segurando a agulha, vou apoiar a agulha em cima do fio e vou fazer 2 voltas para fazer o falso ponto alto. E vou começar no 5º ponto de base, contando aqui, olha, após as correntes que nós temos no canto, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, vou começar aqui no 5º ponto. Vou introduzir a agulha, buscar o fio formando a 3ª laçada. Agora busco o fio que vem do novelo, passo em 2 e depois passo em 2 novamente, completando o 1º ponto alto. O bloco tem 3 pontos, porém vou fazer somente 2 pontos nesse primeiro. Olha, eu vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Quando eu completar a volta, eu completo esse bloco também. Assim, olha, eu faço um ponto alto aqui dentro do espaço de 2 correntes, avanço com mais 2 pontos altos nos pontos seguintes, faço uma corrente de espaço pulando um ponto e completo esse bloco inicial fazendo mais um ponto alto, tá? Mas veja que eu fiz 2 pontos altos, vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, pulando um ponto, faço o bloco com 3 pontos altos. 1, 2, 3.
E vou seguir assim até chegar mais ou menos na metade do tapete. Se não tivesse sobrado nenhum ponto, todos os blocos ficariam assim, porque eu estou utilizando 4 pontos de base. Lembra? Eu dividi por 4. 1, 2, 3, mais um ponto aqui de espaço. Mas o meu sobrou um ponto. Então, quando chegar mais ou menos na metade do tapete, eu vou fazer um bloco com 4 pontos altos. Mas até a metade do tapete, sempre do mesmo jeito. Uma corrente, pulando um ponto, bloco com 3 pontos altos. Veja que eu já fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos com 3 pontos altos. O primeiro tem só 2. Agora, o próximo, eu vou fazer 4 pontos altos. Veja que eu vou pular um ponto de base. Vou fazer o bloco normalmente, ou seja, uma sequência de pontos, porém, nessa sequência eu faço 4 pontos altos. 2, 3, 4. Agora eu posso seguir fazendo os próximos blocos sempre do mesmo jeito. Uma corrente de espaço e bloco com 3 pontos altos até chegar no canto. Se você fizer tudo correto, o último ponto alto do último bloco já fica no espaço de 2 correntes no canto do tapete. Já estou chegando no canto do tapete. Veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, bloco com 3 pontos altos. Só fiz um bloco com 4 pontos aqui mais ou menos na metade da largura do tapete. E aqui, olha, eu vou fazer uma corrente de espaço. Pulando um ponto, vou fazer ponto alto em cima dos próximos pontos baixos. 1, 2, e completo o bloco com 3 pontos altos, fazendo ponto alto no espaço de 2 correntes que nós temos formando o canto do tapete. Um ponto alto aqui nesse espaço, e eu já completo, então, os blocos na largura. Ficou assim, olha, o primeiro bloco tem só 2 pontos, mas só lembrando que quando completar a volta, ainda vou fazer um bloco aqui no início e ainda completar esse bloco com mais um ponto alto para ele ficar igual aos outros, tá? Aqui no canto do tapete eu vou fazer uma alça com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou laçar o fio na agulha. Voltando aqui no mesmo espaço, no espaço de 2 correntes, faço o primeiro ponto alto do bloco que eu vou fazer já no comprimento do tapete. Olha, veja que ficou assim. Agora eu vou completar esse bloco fazendo mais 2 pontos altos. Os pontos altos agora já no espaço, os próximos pontos em cima dos pontos baixos no comprimento do tapete. Olha, ficou então desse jeito aqui no canto. No comprimento, como eu disse, não precisa adaptação, então todos os blocos eu vou fazer com 3 pontos altos e sempre com uma corrente de espaço, pulando um ponto de base, faço bloco com 3 pontos altos. Olha, 1, 2, 3. Uma corrente de espaço, pulo um ponto, faço o bloco com 3 pontos altos. Vou fazer até chegar no próximo canto, no comprimento, para você ver que dá certo, tá? Se você fizer a conta direitinho, para saber se precisa adaptação, né? Não seguir fazendo sem fazer a conta, porque senão chega no final, tem que desmanchar. Só lembrando que a conta para saber se precisa fazer adaptação é o total menos 5 e o restante dividido por 4. Se sobrar ponto, significa que você precisa fazer adaptação. Se sobrar um ponto, faça um bloco com 4 pontos altos. Se sobrarem 2 pontos, 2 blocos com 4 pontos altos. E se sobrar 3 pontos, ao invés de fazer 3 blocos, tem uma maneira diferente também de adaptar. Deixa eu mostrar aqui para você como você faria se sobrassem 3 pontos. Se sobrar 3 pontos, você pode fazer uma corrente de espaço, pode deixar para fazer assim na metade também, só que uma corrente de espaço, pula um ponto e faça assim, olha, um ponto alto. No próximo, você completa o bloco fazendo 2 pontos no mesmo lugar. 1, volta no mesmo lugar e faz o próximo ponto, ou seja, o ponto de aumento. Assim, olha, você utiliza somente 2 pontos de base para fazer o bloco e sobra um ponto, ou seja, 1, 2, 3. Com os 3 pontos que sobraram, a gente consegue fazer um bloco. Mas, se sobrar 2 pontos, um ponto só, é melhor fazer o bloco assim com 4 pontos altos, tá? Eu vou desmanchar esse aqui porque eu não preciso fazer essa adaptação. O meu, como eu disse no comprimento, tudo certinho. Vou seguir até o canto. Já estou chegando no canto do tapete, olha, fazendo os blocos do comprimento. Aqui não tem adaptação e dá certo também, olha, fiz uma corrente de espaço, pulo um ponto, vou fazer ponto alto nos 2 pontos que sobraram, 1,
2 e faço ponto alto no espaço de 2 correntes para completar o bloco aqui também com 3 pontos altos. Sempre que chegar no canto, do mesmo jeito, 3 correntes de espaço, 1, 2, 3. Faço o próximo bloco iniciando dentro do espaço de 2 correntes no mesmo lugar aqui que eu fiz o último ponto. Então faço um ponto alto e completo o bloco fazendo ponto alto nos próximos 2 pontos de base. Ficou assim, olha. Agora é só seguir uma corrente de espaço, pula um ponto, bloco com 3 pontos altos. Como é igual, eu vou fazer a volta toda. No comprimento do tapete, novamente, não vou precisar fazer adaptação. E na hora de finalizar a volta, para completar esse bloco, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta. Veja que no canto eu estou fazendo exatamente igual. Fiz um bloco com 3 pontos altos, 3 correntes. Volto aqui no mesmo espaço de 2 correntes, né, do canto, para fazer um ponto alto e completar o bloco fazendo ponto alto nos próximos 2 pontos de base. Veja que eu completei então o bloco do canto exatamente igual a todos os outros. E para completar a volta, veja que eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, pular um ponto, no próximo eu faço ponto alto. Esse ponto, olha, completa o primeiro bloco que eu iniciei fazendo 2 pontos altos. E para finalizar com ponto baixíssimo, veja que eu vou introduzir a agulha, puxar o fio aqui, olha, que forma o alto desse ponto. Vou introduzir a agulha de cima para baixo, fica semelhante a uma corrente, né? Então vou introduzir a agulha e vou fazer ponto baixíssimo aqui para finalizar a volta. Assim, olha, deixa eu mostrar direitinho aqui. Vou segurar esse fio aqui para não atrapalhar. Vou introduzir a agulha de cima para baixo no primeiro ponto e vou fazer ponto baixíssimo. Assim eu completo o bloco e finalizo a volta. Vou fazer uma corrente aqui só para travar e mostrar para você. Olha, eu mostrei essa adaptação com 4 pontos altos formando um bloco. No comprimento também eu já havia mostrado, né, que não tem adaptação. Na outra ponta do tapete, olha, eu fiz também um bloco com 4 pontos altos, porque tem a mesma quantidade de pontos, então precisei fazer essa mesma quantidade de pontos, então precisei fazer essa adaptação. E aqui no comprimento não precisa adaptação também, assim eu terminei a primeira volta do bico de acabamento. Vou começar a segunda volta do bico de acabamento, eu estou só desmanchando a corrente que eu fiz aqui para deixar o fio travado. Vou fazer ponto baixíssimo em cima do próximo ponto e ponto baixíssimo no espaço de uma corrente que nós temos aqui logo à frente. Agora eu vou começar o bloco assim, olha, o ponto fica bem centralizado. Vou fazer um ponto baixo, olha, introduzindo a agulha dentro do espaço, busco o fio, faço ponto baixo, mais uma corrente, laço o fio na agulha, volto no mesmo espaço e faço mais um ponto alto. Ficou assim. Quando eu completar a volta, eu completo esse bloco também. Vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha, no próximo espaço de uma corrente eu faço 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma corrente de espaço e no próximo espaço de uma corrente faço o bloco com 3 pontos altos. Veja que eu faço o primeiro ponto alto e os próximos eu faço. Lacei o fio na agulha, busco a primeira fase do ponto e ajusto para não ficar um em cima do outro. Depois eu completo o ponto alto. Esse é o segundo. Para fazer o terceiro do mesmo jeito, olha, eu ajusto o fio antes de passar nas 2 primeiras laçadas, assim ele fica sempre lado a lado. Aqui é só repetição até chegar no canto. Só no canto do tapete que é um pouquinho diferente, mas é fácil e eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no canto do tapete, fazendo os blocos com 3 pontos altos, sempre do mesmo jeito. Na direção do bloco que tem 4 pontos altos, não fiz diferente, fiz só uma corrente de espaço. Olha, então bloco com 3 pontos, uma corrente de espaço. E chegando aqui no canto, veja que eu fiz o bloco com 3 pontos, vou fazer uma corrente de espaço e vou fazer bloco com 3 pontos altos aqui no canto também. 1, 2, 3. Faço 3 correntes de espaço para formar o canto, volto no mesmo espaço, vou fazer mais um bloco com 3 pontos altos, mas agora já no comprimento do tapete. Então faço 1, 2, 3. Só recapitulando para quem não está assistindo, só ouvindo, né?
Temos um bloco com 3 pontos altos, 3 correntes, novamente 3 pontos altos, tudo no espaço de 3 correntes que fizemos no canto na volta anterior. Então, após esse bloco, vou fazer uma corrente de espaço e vou trabalhar novamente nos espaços de uma corrente. Então, faço o bloco com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, olha, eu fiz o bloco, uma corrente de espaço, vou para o próximo espaço entre um bloco e outro e faço novamente o bloco com 3 pontos altos. O restante da volta é só repetição, tá? Somente blocos com 3 pontos altos, uma corrente de espaço, quando chega no canto, os 2 blocos também, olha, dentro do espaço de 3 correntes. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo o bloco com 3 pontos altos nos espaços de uma corrente. No canto, olha, eu fiz do mesmo jeito. Bloco com 3 pontos, 3 correntes, novamente 3 pontos. Já estou quase finalizando a volta. Veja que eu fiz o bloco com 3 pontos no último espaço que está vazio. No próximo bloco nós já temos 2 pontos altos, sendo o primeiro formado por ponto baixo mais corrente. É aqui, olha, que eu vou finalizar a volta. Então, após esse bloco, vou fazer uma corrente de espaço. Vou aqui no mesmo espaço que eu iniciei a volta, vou fazer um ponto alto. E finalizo fazendo ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto alto. Assim, olha, eu completo a volta. Deixa eu mostrar para você todos os cantos, como ficou aqui no tapete. Ele fica reto, olha, não fica repuxando, não fica formando ondulação, fica perfeito. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo em cima do próximo ponto. Eu finalizei com ponto baixíssimo no ponto do meio, então vou no próximo ponto, busco o fio formando 2 laçadas e faço ponto baixo. No espaço de uma corrente eu faço ponto baixo também e logo à frente nós temos o bloco com 3 pontos altos. No primeiro eu vou fazer um ponto baixo, nesse ponto que eu vou voltar para fazer o ponto picô. Então veja que eu vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô. Volto no último ponto baixo pegando os 2 fiozinhos da frente, assim. Vou trazer esse fio para frente, olha, para facilitar. Buscar o fio formando a segunda laçada. Pego o fio que vem do novelo, passando nas 2 laçadas eu formo o ponto picô. Vou pular o ponto do meio, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Assim o ponto picô fica bem centralizado na direção do bloco. No espaço de uma corrente eu faço ponto baixo. No primeiro ponto do bloco também. Faço 3 correntes, 1, 2, 3, volto no último ponto baixo, pegando de cima para baixo para pegar os 2 fios, faço ponto baixo para formar o ponto picô. Pulo um ponto, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Como você pode ver, é repetição, então eu vou seguir fazendo assim até chegar no canto, mas deixa eu fazer mais um ponto picô para mostrar para você como fica o resultado aqui na peça. Aqui, olha, fazendo sempre do mesmo jeito, pegando o fiozinho para fazer o ponto picô. Prendo com ponto baixo, deixa eu mostrar aqui para você ver. Olha. Quando chegar aqui no canto é super fácil, eu explico como fazer também. Já estou chegando no canto, olha, fazendo no último bloco, antes do bloco do canto. Vou fazer o ponto picô e prender com ponto baixo no último ponto do bloco normalmente. No espaço de uma corrente também, antes de chegar no canto, vou prender com um ponto baixo. Agora, para formar o canto, veja que eu vou fazer uma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou fazer 4 pontos altos no espaço de 3 correntes. Vou fazer 1, 2, 3, 4. Vou fazer o ponto picô normalmente. Vou fazer as 3 correntes. 1, 2, 3. Volto em cima do último ponto alto, pegando de cima para baixo, do mesmo jeito que eu fiz com os outros pontos, olha. E prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Agora eu vou completar esse leque fazendo mais 4 pontos altos aqui no mesmo espaço. Então faço 1, 2, 3, 4. Assim eu completo o leque do canto. Faço uma corrente de espaço e prendo com ponto baixo no espaço de uma corrente que temos antes do próximo bloco com 3 pontos.
Se ficar repuxando, você pode fazer duas correntes aqui, olha, eu fiz só uma corrente de espaço, você pode fazer duas, e pode também aumentar a quantidade de pontos altos aqui, olha, eu fiz 4, você pode fazer 5, antes e depois do ponto picô. Se ficar muito frouxo, formando ondulação, você pode diminuir, fazer só 3 pontos altos, mas provavelmente não fique formando ondulação, tá? Testa assim numa superfície plana que dá para saber se ficou legal. Agora é só continuar, olha, veja que eu prendi com ponto baixo, logo à frente nós temos o bloco com 3 pontos. Vou fazer ponto baixo em cima do primeiro ponto alto, 3 correntes para formar o ponto picô. Pegando no ponto baixo, eu prendo com o ponto baixo também para formar o ponto picô. Pulo o ponto do meio, vou no próximo e prendo com ponto baixo. Segue do mesmo jeito no espaço de uma corrente e assim eu sigo por toda a volta. Toda vez que chegar no canto eu repito do mesmo jeito, vou fazer a volta completa para mostrar para você o resultado. Já estou completando a volta e veja que eu vou fazer ponto picô no mesmo bloco que eu iniciei. Lembra que eu comecei essa volta fazendo ponto baixo no último ponto desse bloco onde eu finalizei a volta anterior. Então fiz ponto baixo no primeiro ponto, vou fazer 3 correntes para formar o ponto picô. Voltando aqui no ponto baixo, eu faço o ponto picô normalmente, exatamente igual eu fiz todos os outros. E se você não vai fazer o arremate com agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo pegando o ponto que foi feito para iniciar a volta. Aqui, olha, é só fazer ponto baixíssimo, depois passar o fio para o avesso, amarrar bem e cortar as sobras. Eu vou fazer o arremate com agulha de tapeceiro, então após o ponto picô, aqui, olha, não faço o ponto baixíssimo. Vou cortar o fio deixando uma sobra suficiente para fazer o arremate. Vou puxar todo o fio e vou colocar numa agulha de tapeceiro número 14. Com a agulha de tapeceiro, veja que eu vou no ponto baixo que está na direção da alça de uma corrente. Eu pulo esse ponto que eu fiz para iniciar a volta. Então pego os 2 fios na parte de cima do ponto que foi feito no espaço de uma corrente. Depois eu pego de cima para baixo, no último ponto que foi feito aqui para prender o ponto picô. Dessa vez eu vou pegar as 2 alças para deixar ele bem firme. E passo de cima para baixo no primeiro ponto que foi feito. No ponto que eu fiz para iniciar a volta, mas já levando a agulha para o avesso da peça. Vou ajustar bem o ponto na parte de cima, puxar o fio todo para o avesso, assim o ponto fica bem centralizado, bem discreto como todos os outros. No avesso da peça, além dessa ponta, tem a outra ponta de fio para fazer o arremate, mas é exatamente igual nas duas, tá? Então tudo que eu fizer com essa ponta de fio, você pode fazer com a outra também. Veja que eu vou costurar somente nos fios do avesso, descendo com ele para a base do ponto alto, onde nós temos o acúmulo de fio. Aqui eu cuido para não puxar muito e não ficar deformando o ponto que eu fiz aqui na frente. Aqui, olha, veja que eu vou costurar dentro dos pontos que foram feitos nesse espaço de uma corrente. Agora eu vou dividir o fio em 2. Vou passar, olha, veja que eu tirei metade do fio, né, após dividir ele em 2, vou passar metade em mais um fio aqui para dar sustentação para fazer 2 ou 3 nozinhos. Essa outra ponta de fio aqui é só costurar nesse acúmulo de pontos e fazer do mesmo jeito. Aqui, olha, após tirar e passar em um dos fiozinhos para dar sustentação, vou fazer o primeiro nó. Vou fazer mais um, olha, para deixar bem firme. E agora já posso cortar a sobra. Vou fazer assim também com a outra ponta de fio. Fiz o arremate da ponta de fio e tenho aqui o tapete pronto. Eu espero que você tenha feito o seu, gostado do resultado, gostado da minha explicação. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!